Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e o vídeo de hoje é sobre a interpretação penal. Pessoal, quando a gente fala de interpretação, significa buscar um preciso significado a um texto, a uma palavra, a uma expressão. É essa busca de um preciso significado. Isso é a interpretação. Interpretar também é um ato de delimitar o alcance da lei e guiar o operador do direito para a sua correta aplicação da lei. Até as leis dotadas de maior clareza depende de interpretação. O ato de interpretar é feito necessariamente por um determinado sujeito que emprega um determinado modo para chegar objetivamente a um determinado resultado. Vou repetir. O ato de interpretar é necessariamente feito por um sujeito que emprega um determinado modo para chegar a um resultado. Aqui eu tenho, pessoal, as formas de interpretação quanto ao sujeito, as formas de interpretação quanto ao modo e as formas de interpretação quanto ao resultado, que é o que eu vou falar agora. Pessoal, a interpretação quanto ao sujeito, ela pode ser autêntica, doutrinária e jurisprudencial. A interpretação pode ser autêntica ou legislativa quando a interpretação é fornecida pela própria lei. A própria lei fornece a interpretação. Isso aí significa uma interpretação autêntica ou legislativa. Vamos dar um exemplo, o artigo 397. Quando você vai ler o artigo 397 do Código Penal, é só a título de exemplo, tá, pessoal? Você vê lá que o próprio Código Penal conceitua o que é funcionário público. Então, é quando a interpretação é fornecida pela própria lei. Isso é uma interpretação autêntica. Vou dar um exemplo. Quando o sinal está vermelho, você não avance, você tem que parar o carro. Não tem margem para você fazer uma interpretação restritiva ou extensiva, não tem, ela é autêntica. Ela não abre brecha para outras interpretações. Você só pode vender bebida para maiores de 18 anos. Essa interpretação é autêntica, ela não tem brecha não tem margens para outro tipo de interpretação. A doutrinária, pessoal, é feita pelos estudiosos, pelos escritores, pelos palestrantes, né? Os doutores em direito, como o Greco, Damásio de Jesus, Maria Helena Diniz. Veja bem, esse tipo de interpretação, quando ela é doutrinária, ela não é de observância obrigatória, mas é bastante relevante. Vou dar um exemplo, dolo e culpa. Isso aí é de caráter doutrinário. Dolo é quando a pessoa tem a intenção de fazer uma coisa ruim. A culpa é quando a pessoa acidentalmente fez uma coisa ruim por negligência e imperícia, por imprudência, negligência e imperícia. Isso é culpa. Então essas informações são de caráter doutrinário. Então a doutrina tem um papel extremamente relevante com relação às nossas normas e leis, tá bom? E por fim eu tenho a interpretação jurisprudencial. O que é a interpretação jurisprudencial, pessoal? É a que corresponde ao significado dado às leis pelos tribunais, depois de reiteradas as decisões em um determinado sentido. Vamos aos exemplos. Se um tribunal superior decide que uma prisão foi ilegal em um determinado caso, esse tribunal pode interpretar, ele vai interpretar o caso e falar, se a prisão aqui foi ilegal, ela pode conceder um habeas corpus. Isso estabelece um conceito de exemplo, né, de interpretação jurisprudencial. Outro exemplo, uma lei é criada sobre um combate à corrupção. Os tribunais podem interpretar
interpretar essa lei de combate à corrupção para explicar como ela vai ser aplicada em um caso real, em um caso concreto. Isso é uma interpretação jurisprudencial, que corresponde ao significado dado às leis pelos tribunais. Veja bem que hoje a gente tem jurisprudência vinculante. O STF pode editar súmulas vinculantes, que são de caráter coercitivo, caráter obrigatório. Então, quando falar em interpretação quanto ao sujeito, nós temos a autêntica, a doutrinária e a jurisprudencial. Dando sequência ao estudo, pessoal, agora a gente vai falar sobre a interpretação quanto ao modo. A gente já falou quanto ao sujeito, agora a gente vai falar quanto ao modo, que ela pode ser gramatical, ela pode ser teleológica, ela pode ser histórica, sistemática e lógica. A gramatical é a interpretação que considera o sentido literal das palavras, ou seja, ela trabalha com a etimologia, ela trabalha com o sentido literal das palavras, a etimologia, diferente da interpretação teleológica. A teleológica pouco interessa o sentido literal das palavras, porque o intérprete vai analisar a vontade, a intenção objetivada na lei, na teleológica. Ele olha a intenção. Mas antes da gente ir para a sistemática, vamos dar um exemplo da gramatical, tá, pessoal? Imagina que uma lei afirma que é proibido o uso de veículos nas calçadas. Neste caso, a interpretação quanto ao modo gramatical se concentra na forma exata das palavras usadas na lei. Significa que os veículos não podem ser usados nas calçadas. Isso inclui bicicletas, patinetes e carros. A interpretação se baseia na gramática e na ordem das palavras da lei. Essa é a interpretação quanto ao modo gramatical. Na teleológica, ela busca o sentido, a vontade que a lei quer expressar. Um exemplo, se uma lei diz que é proibido o uso de veículo nas calçadas para proteger os pedestres, a interpretação teológica considera o propósito, o objetivo da lei. Nesse caso, a interpretação leva em conta a proteção dos pedestres, o que significa que a lei visa evitar que veículos coloquem em perigo a segurança dos pedestres. Então, na teleológica, o intérprete vai pesquisar, vai analisar a vontade e a intenção da lei. Diferente da gramatical, que considera o sentido literal das palavras. Tudo bem até aí, pessoal? Então vamos para a interpretação histórica. Na interpretação histórica, o intérprete indaga a origem da lei, a origem daquela norma. E ao indagar a origem da lei, ele busca identificar os fundamentos da sua criação. Um exemplo da histórica, né? Quando uma lei foi criada há muito tempo, a interpretação histórica envolve um olhar para o contexto da época em que a lei foi escrita. Por exemplo, se uma lei antiga proíbe a importação de carruagens, a interpretação histórica considera que na época em que a lei foi escrita, as carruagens eram veículos de transportes comuns, mas essa proibição não se aplica a carros modernos. Isso é uma interpretação quanto ao modo histórica. Na interpretação sistemática, o operador interpreta a lei em conjunto com a legislação em vigor, pessoal. Parte do pressuposto em que a norma integra o sistema. Interpreta a lei também em conjunto com os princípios gerais do direito. Essa é a interpretação sistemática, considerada uma das interpretações mais ricas e mais utilizadas no nosso sistema. Vamos a um exemplo. A interpretação sistemática leva em consideração como a lei se encaixa em um sistema legal maior. Por exemplo, se uma lei estabelece um limite de velocidade de 60 km por hora em áreas urbanas e outra lei estabelece penalidade para quem excede esse limite, a interpretação sistemática garante que ambas as leis sejam lidas em conjunto para entender as regras de trânsito. Essa é a interpretação quanto ao modo sistemática.
Para muitos, a interpretação sistemática é a mais rica, tá? Em seguida, temos a interpretação progressiva, que busca o significado da lei de acordo com os progressos e os avanços da ciência, pessoal. Tá? E temos também a interpretação lógica. O que seria a interpretação lógica? Ela se baseia na razão, na utilização de métodos de dedução e da dialética para encontrar um sentido da norma. Ela usa a dedução, a razão, a dialética, a lógica, né, para encontrar um sentido na norma. Vamos a um exemplo. A interpretação lógica envolve aplicar o raciocínio lógico às leis. Por exemplo, se uma lei afirma que é proibido fumar em áreas fechadas e a outra lei diz que restaurantes são áreas fechadas, a interpretação lógica indica que é proibido fumar em restaurantes. É um processo de dedução. A interpretação quanto ao modo, lógica. Então, quanto ao modo, a interpretação pode ser gramatical, teleológica, histórica, sistemática, progressiva e lógica. E agora, a gente vai analisar a interpretação quanto ao resultado, que ela pode ser declarativa, restritiva e extensiva. São só essas três para o resultado, tá, pessoal? O que significa? Eu já alertei, pessoal, aqui, eu já falei que nesse processo de interpretação eu tenho um sujeito que emprega um determinado modo para chegar objetivamente no resultado. Repito, eu tenho um sujeito que emprega um determinado modo para chegar objetivamente a um resultado. Por isso que ao resultado temos a interpretação declarativa, restritiva e extensiva. Será declarativa aquela interpretação em que a letra da lei corresponde exatamente àquilo que o legislador quis dizer, nada suprimindo, nada adicionando. Veja bem, a interpretação declarativa, eu vou dar um exemplo, né? Suponha que uma lei declare que a venda de bebidas alcoólicas é proibida em locais públicos após as 22 horas. É uma suposição. A interpretação declarativa significa que a venda de bebidas alcoólicas é proibida em locais públicos após as 22 horas. E essa regra não se aplica a outros tipos de produtos. É uma interpretação estrita do que a lei afirma sem adicionar restrições ou ampliações. Isso é a interpretação quanto ao resultado declarativa. Será restritiva, que é o segundo item, a interpretação que reduz o alcance das palavras para que corresponda à vontade do texto da lei. Vamos a um exemplo da restritiva. Se uma lei estabelece que animais de estimação não são permitidos em prédios residenciais, a interpretação restritiva pode limitar o significado dessa lei, apenas cães e gatos, excluindo outros tipos de animais. Ou seja, isso restringe o alcance da lei para se aplicar somente aos animais mais comuns em ambientes residenciais. Essa é a restritiva. A extensiva é o contrário da restritiva. A extensiva amplia-se o alcance das palavras para corresponder à vontade da lei. Vamos lá, a interpretação extensiva. Suponha que uma lei defina que um veículo motorizado não são permitidos em áreas de parques. Não pode veículos motorizados em parques. Uma suposição. Se alguém argumentar que patinetes elétricos não são veículos motorizados e, portanto, pode ser usado em parques, isso seria uma interpretação extensiva. Por quê? Porque no momento que o rapaz chega lá com o patinete e fala, mas patinete não é um veículo motorizado, e amplia-se nesse momento o alcance da vontade do texto da lei. Por isso que ela é extensiva. Isso ampliaria o alcance da lei para incluir os patinetes elétricos como veículos motorizados, mesmo que a lei original não os mencionasse explicitamente. Porque o cara chega e fala, mas patinete não é um veículo motorizado. Aí o legislador olha e fala, poxa, mas é. A gente tem que ampliar aqui essa interpretação.
Então, às vezes, ela não precisa estar expressa, mas na interpretação, quem está analisando o operador de direito, não precisa estar como é que eu falo? Expresso na lei. Mas o intérprete vai ter uma ampliação extensiva de falar, poxa, patinete é sim um veículo motorizado, então a gente vai ter que ampliar essa lei. Na interpretação, não precisa modificar a lei, tá? Eu esqueci de... Bom, pessoal, a gente analisou a interpretação quanto ao sujeito, quanto ao modo e quanto ao resultado, tá? Quanto ao sujeito, ela se divide em autêntica, gramatical e jurisprudencial. Quanto ao modo, ela se divide em gramatical, teleológica, histórica, sistemática e lógica. E quanto ao resultado, ela se divide em declarativa, restritiva e extensiva. Eu esqueci de falar que na interpretação autêntica, a gente tem duas modalidades. Deixa eu lembrar aqui, se eu estou esquecendo alguma coisa. A interpretação autêntica, pessoal, ela se divide em contextual e posterior. Isso eu esqueci de mencionar. A contextual será contextual quando o intérprete, quando for interpretada em conjunto com a norma que a conceitua. Contextual será contextual quando a interpretação é em conjunto com a norma que conceitua. Será posterior quando lei distinta e posterior conceitua o objeto da interpretação. É só lembrar que quanto ao sujeito, quando a gente fala a interpretação quanto ao sujeito, ela é autêntica, doutrinária e legislativa. Na autêntica, ela se divide em duas, contextual e posterior. Só para fechar o vídeo, tá bom, pessoal? É isso aí. O vídeo de hoje foi interpretação penal, que se divide em interpretação quanto ao sujeito, quanto ao modo e quanto ao resultado. Muito obrigado, pessoal.